Meu amigo e minha amiga, estamos aqui em mais um episódio aqui no nosso canal, mais uma vez tendo o Paulo Barão aqui como parceiro, e hoje eu tenho alguns convidados muito especiais e a gente vai falar a respeito de banda cover, da massificação que existe hoje no Brasil, se ela é positiva ou negativa. Presta atenção. Pois é, meu amigo e minha amiga, estamos aqui em mais uma rodada de entrevistas completamente sem pauta, como vocês sabem, aqui não tem pergunta prévia, não tem nada. E hoje eu tenho, além do grande parceiro aqui, o Paulo Barão, na condução aqui das entrevistas, eu tenho 3 convidados muito especiais e nós vamos falar a respeito de bandas cover. Se isso é uma avalanche musical benéfica para o Brasil, ou se está tirando espaço de banda autoral, é exatamente isso que nós vamos discutir aqui hoje. Eu tenho aqui ao meu lado Felipe Andreoli, que evidentemente que vocês conhecem já como baixista do Angra, também foi um personagem que participou como fã, como integrante de banda cover, como integrante de banda autoral, e segundo ele disse agora, ele faz mais cover agora que depois do Angra do que ele fazia antes. Obrigado por ter vindo. Valeu, Regis. Um abraço. Prazer. Eu estou aqui também com Silvano Brancati, que é o proprietário, uma figura muito conhecida aqui da noite de São Paulo, porque ele é proprietário do Manifesto, que é o maior clube, o night club, vamos dizer assim, o maior clube de rock de São Paulo, não só do estado, mas também do Brasil. E ele tem toda uma programação muito centrada em bandas cover, e a gente vai apertar o Silvano com relação a isso. Eu estou aqui também com Paul Martins, que tem 2 programas autorais, um de rock na Kiss FM e o outro lá na USP FM, meu colega ali de rádio, que é o programa Autoral Brasil. E ali na ponta você já conhece o Paulo Barão, não vou ficar apresentando ele, você já sabe quem é, quem acompanha o canal aqui já sabe. Eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando a vocês o seguinte: vocês acreditam que todo esse cenário abundante de bandas cover que existe no Brasil, ele realmente está tirando o espaço de banda autoral? Porque essa é a grande queixa que os músicos têm hoje em quem está somente trabalhando com música autoral. Eles sempre dizem que não há espaço para a produção autoral, porque as casas noturnas dão preferência exclusivamente para bandas cover. Resumindo então, a cena de bandas cover está tirando realmente o espaço, ou isso é um papo furado, uma desculpa de quem não consegue estabelecer o seu trabalho autoral com profissionalismo? Eu vou fazer uma análise que você está comentando aí, Regis. Antes, vamos colocar o Brasil não é igual que os Estados Unidos ou que na Europa, onde você tem bandas autorais famosas que passam e ficam rodando constantemente e motivando os clubes. O Manifesto está com 25 anos. Eu acredito que não tem bandas hoje que pudessem sustentar autorais que conseguissem sustentar um bar por 25 anos. E o sentido prático dessa situação não é porque não tem a qualidade. Não é, de forma alguma. É porque os músicos, os artistas e a mídia não soube apoiar e eles não souberam se comportar ou se vender para eles se voltaram uns artistas do nível para poder trazer o público, que a fim de contas, show business é dinheiro, é o show business, é um negócio que sempre estamos falando no nosso programa. Então, assim, primeiro, muito deixa bem claro que, sim, um bar, uma casa de show, no caso, que ser um promotor, para ele subsistir, precisa de vender bebida, precisa de vender ingressos,
para poder continuar. Senão não teria 25 anos, senão não teria uma estrutura da maneira que é, certo? Então, assim, eu gostaria, se você pudesse, Silvano, responder mais direto ao que estava falando agora, Regis, porque me parece muito interessante o teu contraponto, e ao mesmo tempo que você que trabalha com as bandas autoriais, que falasse sobre qual que é o teu contraponto sobre isto. Vamos lá, diga lá. Olha, eu não enxergo dessa forma. Acho que falta um trabalho por trás das bandas para elas terem um resultado para se expor ao público, para poder se tornar conhecida. Uma banda é uma empresa como qualquer outra. Se você não tem por trás, além de você, logicamente, ter qualidade, saber tocar, se você não tem um trabalho feito por trás, ela não vira. Nós, nesses 25 anos, o Manifesto cansou de ver bandas de alta qualidade, bandas nacionais com qualidade melhor até do que muitas bandas internacionais, que inclusive já vieram, se apresentaram aqui na casa, e elas simplesmente não viraram porque não teve ninguém por trás que fez um trabalho, ou eles mesmos, né, os músicos, não souberam trabalhar, fazer com que entrasse no mercado da forma correta, entrasse de uma forma para se expor melhor, né? O Manifesto trabalha com bandas covers, como o Paulo estava falando, trabalha com bandas covers porque é a necessidade de você ter público na casa, e sem público você não tem como sustentar uma estrutura dessas. Mas damos todo o apoio a todas as bandas que nos procuram, logicamente por uma prévia análise de qualidade, de colocar essas bandas no meio da programação das bandas covers, porque é uma forma de expor essas bandas para um público maior, porque simplesmente você colocar bandas de som autoral que não são conhecidas e abrir uma noite e colocar elas para tocar no Manifesto, não vai ter público, ninguém vai vir e falar, não, eu vou lá porque vai ter uma banda que ninguém conhece, o público não aceita, não vai atrás, né? E temos agora o apoio da Kiss, com o Paul, né? Com o Kiss Club, e que desde o início, quando a gente começou esse trabalho, era para poder dar apoio às bandas autorais, e dessa forma a gente consegue dar uma visibilidade maior para as bandas, né? Com a força da rádio, né? E poder estar trabalhando, né, conjuntamente para poder colocar a galera para tocar, né? Posso te falar uma coisa, aproveitando aqui? Sim. Teve uma noite interessante aqui que você fez recentemente no sábado, que foi o Fúria Fest. Sim. Né, com o pessoal do Fúria. Sim. Tocou, se não me engano, o Cryer, né? Sim. Que vai tocar. Sim. Né? E a Silks foi uma noite de sábado, no Manifesto, autoral, abarrotado. Abarrotado. Assim, não dá para entrar no Manifesto. Sim. Noite de sábado, autoral. Eu achei que foi fantástico. Mas são noites isoladas. São noites temáticas. Sim, noites temáticas, mas assim, não, que acaba casos isolados. que acabam dando realmente resultados. Mas você está falando de umas bandas que elas já trabalham por exatamente, si mesmo. exatamente. Estamos falando de bandas que elas trabalham Sim. ativamente Sim. em suas redes sociais, Sim. eles fazem publicidade e eles têm seu público. Sim. Eles chamam seu público. Então eles não são convidados, eles fazem um trabalho em cima como era feito o trabalho de antes. Exatamente, não são bandas iniciantes, né? São bandas que já estão há bons anos trabalhando e investindo nas bandas e por isso que acabou dando esse resultado. Sim. Que realmente nos surpreendeu e nos deixou muito felizes, né? Por ver que é possível, que é viável, né? Se as bandas acreditarem, começarem a investir, começarem a fazer um trabalho correto, né? Eu particularmente acredito nisso também. E sinceramente acho que nunca teve tanto espaço para banda, para artista, a música autoral, para o rock autoral, como tem hoje.
E assim, eu falo isso com uma certa propriedade porque eu estou vivenciando isso com o Programa Cultural Brasil lá na KISS. Você tá Fez com um ano. dois agora, programas, né? Então, Apoiando. vai ter um terceiro agora, tem coisas para vir aí. Mas eu fiquei muito impressionado, trazendo um dado aqui que é muito interessante. Dentro do programa do Autoral Brasil, na KISS, a gente tem uma promoção carro-chefe do programa que chama Up the Band. Né? Up the Band, pelo próprio nome que se traduz, né? Dá um up na banda e tal. Então a gente tem parceiros, vários apoiadores que formam uma pirâmide, uma construção da profissionalização do músico no mercado. Né? Então, por exemplo, a banda se inscreve, certo? Depois ela passa por uma curadoria e é uma banda selecionada apenas, uma. Né? Então começa lá na PEC Music, que é uma incubadora musical. Da incubadora musical direciona para gravar um single num estúdio profissional, no caso o Greenhouse, que está fazendo com a gente. Vai gravar o videoclipe, vai estudar redes sociais na geração Y, vai estudar assessoria de imprensa, como que funciona, como que é falar com o público. Né? Então é um pool de serviço de 12 serviços. No final, a Abro, da Renata lá, abastece a banda com seus instrumentos. Então a banda é legal. Quer dizer, a ideia é preparar uma banda para o mercado, né? Agora o interessante é o seguinte, primeiro mês de programa, um mês de inscrição, foram 12 mil bandas inscritas de rock. Você tem ideia? Caramba, muita coisa. Né? Então, mas isso é uma coisa que eu estou ouvindo vocês falarem isso, estou achando isso tudo muito bonito, muito legal, mas assim, eu acho que tem um problema que é como essas bandas que estão investindo, que estão fazendo trabalho nas redes sociais de uma maneira muito legal, mas como é que esses caras vão burilar o som dele em cima do palco? É essa a questão básica. Porque hoje no Brasil não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Hoje, os espaços para que bandas iniciantes, autorais, comecem a dar os seus primeiros passos, até chegar, por exemplo, no patamar dessas bandas lá do festival de metal, esses caras têm que começar de algum jeito. E assim, essa é a grande questão. Hoje no Brasil, nós não temos uma estrutura, como você mesmo falou, Paulo, na Europa. Lá nós temos casas noturnas para bandas de médio escalão para fazer suas turnês. Ótimo, maravilhoso, mas essas bandas de médio escalão, elas precisaram também começar num patamar muito mais baixo, num circuito ainda mais rudimentar. Que é isso que não tem aqui. Mas é que lá você tem um circuito bem maior, né? Você tem vários... as bandas que vão para a Europa, nos Estados Unidos, elas fazem show todo final de semana ou 2 vezes por semana. Perfeito. O circuito é muito maior. Exatamente. Espaços, né? Mas é exatamente isso o que falta aqui. Nós temos, por exemplo, falta exatamente aqui um circuito de bares e casas noturnas de dimensões menores, mas que abram espaço. Porque assim, a banda autoral ela precisa começar de um jeito. Totalmente. Ela precisa sair da garagem dela. É isso aí. No meio do caminho entre a garagem onde ela está tocando, a sala, o quarto, onde quer. No meio do caminho entre a sala onde eles começaram e até chegar numa casa como o Manifesto, que é uma casa grande, vocês talvez não conheçam, mas tem que acreditar no que eu estou falando, que é uma casa de razoável porte, que cabe o quê? 700 pessoas, mais ou menos? Entre 600, 700, é uma casa de um porte razoável. Só que precisa ter, nesse meio do caminho, locais para que essas bandas que estão saindo das suas casas burilem o seu som, trabalhem o seu som, trabalhem inclusive a sua postura de palco, para poder chegar numa casa como Manifesto. E é exatamente isso que não tem. Porque todas as casas no Brasil, a preferência é por banda cover, justamente pelo motivo que o Silvano falou. Cara, o público vai, se você botar atrações autorais numa casa, o público não vem. Então a pergunta que eu faço é, então a culpa é do público? Quer dizer, você não tem um circuito de bandas iniciantes por culpa do público que não quer ouvir isso? Eu discordo tremendamente dessa colocação e eu vejo muitas bandas colocando essa reclamação nas costas do público. É culpa do público que não apoia,
porque o público não comparece. Amigo, se o público não vai no seu show, o erro é seu, não é do público. Mas e quando a banda não consegue o show? Mas se a banda não consegue o show, também o erro é dela. Mesmo que... O Silvano não tem obrigação de financiar show para banda nenhuma. Concordo. Né? Ele tem uma casa, ele tem funcionários, ele tem uma estrutura que ao longo dos anos cresceu fantasticamente, graças à sabedoria dele em mesclar dentro do bar bandas autorais do Brasil, bandas autorais da gringa, e preenche, me corrija se eu estiver errado, esse meio com bandas covers, bandas as quais também permitem que o músico da banda autoral se mantenha ganhando dinheiro tocando música, mesmo que a banda dele não seja essa fonte de renda. Então o cara tem a banda autoral dele, tá tudo certo, e ele vai trabalhar essa banda, mas ele tem uma banda cover em que ele consegue fazer 2, 3, 4 shows no mês. Bandas bem-sucedidas fazem diversos shows por semana, e o cara consegue ter um sustento disso, né? Agora, esse lance de colocar a culpa no fã me incomoda muito, porque o fã não tem culpa. Se eu lançar uma marca de tênis e ninguém comprar, o problema é meu, não é de quem não comprou. E assim, a música, muita gente tem dificuldade de enxergar isso, mas a música é um produto. E hoje em dia, cada vez mais é um produto audiovisual, né? E esse trabalho que bandas como essas que o Silvano e o Paul citaram, né, o Cryer e o Fúria Inc., etc., com quem inclusive já até gravei, você percebe que eles fazem um trabalho que é muito diferenciado em relação a outras bandas. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar, que para mim é o cerne de tudo, que é música. Porque você criar uma banda com um super conceito e todo um plano de marketing, uma grana para investir, nada disso adianta se você não tem música. O que o atrai a pessoa, o que atrai o fã, o que cria conexão entre o fã e o artista é a música. E eu vejo hoje, não só em bandas, mas em músico solo também, pessoal do YouTube, etc. O cara começa a tocar pensando no mercado. Que legal, eu acho legal você começar se inteirando do mercado, mas a sua motivação para fazer aquilo não pode ser o resultado financeiro. A sua motivação para fazer música tem que ser a música. A música, ela é... Você tem que situar o teu som dentro de um mercado. Exato. Até porque, se você não faz isso, sua música não tem verdade. Então, a sua música é feita para vender, que diferença tem da Anitta? Que diferença tem do Pablo Vittar? Mas aí que está a questão, Felipe. Vamos supor hipoteticamente que um garoto que está nos assistindo agora, ele tem a banda dele, uma banda que tem um trabalho autoral muito legal, muito bacana. Só que o que acontece, cara? Ele não tem um local onde tocar. Ele não tem, porque os bares dão preferência à banda cover. Ele não tem onde tocar, ele não tem um centro cultural na cidade dele, ele não tem essa estrutura. Então o caminho qual é, cara? É você mostrar o teu som por intermédio das redes sociais até Sim. você conseguir despertar essa atenção? É isso que você está querendo dizer? Isso é fundamental hoje em dia, não dá para pular esse passo. Mas eu acho também que é importante que essas bandas criem um espaço. Se ele não existe, é porque ninguém foi lá e desbravou. Ninguém foi lá bater na porta da prefeitura e falar: a gente quer criar um festival com bandas autorais aqui das cidades da região e a gente tem essa proposta. E o empreendedorismo funcionar para isso, né? Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é entender o mercado e criar esses espaços. Outra coisa é a sua música estar madura o suficiente para ser exposta para um grande público. Como você falou. Na maioria das vezes não. A sua mas banda assim, tem casos se lapidou o suficiente para você pegar e não internacionalizar, não vou nem tão longe, mas tipo, mostrar o trabalho por aí, né? Então, essa autocrítica é muito importante. E existe uma série de profissionais dentro da música que estão aí para te ajudar a fazer essa crítica se você não tem a autocrítica. Produtores, empresários, caras como o Silvano, que tem casas de show, entendeu? Pessoal da mídia, né? E procurar esse feedback, porque assim, eu vi uma reclamação outro dia que eu achei uma resposta fantástica para ela. Falar: porra, eu marco o show da minha banda, ninguém vai. Aí eu pergunto para os meus amigos se eles gostam da minha banda, todo mundo fala que ama a minha banda. Eu falo: amigo, você está perguntando para as pessoas erradas. Exatamente. Não é verdade? Nas consultorias que eu faço para a gente que está começando, a primeira coisa que eu falo para elas é assim: não peça opinião para amigo e parente, porque eles vão mentir o tempo inteiro para você. O tempo inteiro. Não peça opinião para essa turma. Põe a tua cara para bater, cara, e espera a receptividade de gente que não te conhece. Que aí você vai saber, aí você vai ter um norte
para você saber se você está já com o trabalho em vias de se tornar uma coisa interessante? Porque você vai pedir opinião para amigo, amigo é hipócrita. Posso te contar uma curiosidade? Claro, por favor, o programa aqui é para isso. O Angra lançou o Angels Cry lá em 92, 93 e lançou o Holy Land em 95, 96. O empresário do Angra na Europa na época, o Limb Schnorr, não deixou a banda tocar na Europa na primeira turnê e só deixou a banda tocar na Europa na segunda turnê quando ele viu o show e falou: tá, agora vocês estão prontos. Perfeito. Então lançou um trabalho que foi disco de ouro no Japão, vendeu mundialmente assim uma barbaridade, falou: não, vocês não estão prontos para tocar na Europa, que ali o buraco é mais embaixo. O nível de exigência é muito E maior. no Japão também não. Eles foram disco de ouro no Japão e só foram tocar no Japão Depois lá do para rolê, 97. É porque o nível de exigência... Eu queria complementar um assunto, sobre, completando o que está Felipe, e um pouco também o que você comentou. É real e verdadeiro que hoje precisamos das redes sociais para uma maneira de marketing que, vamos convenir, na época dos 80 e 90 não existia, tá? Então, uma ferramenta super que está a nosso favor e que temos contatos e jeitos de fazer. Primeiro ponto. Agora, mas vamos à parte mais visceral de como era na época de antes e todas as bandas como começaram, tá? Começavam em um quarto, depois em uma garagem, praticando primeiro, e quando estavam prontos, nós íamos que ia fazer bater na própria escola, ou na igreja, ou no pub, ou nos lugares que tínhamos... Exatamente, porque nós que bares, mas é que está, esse é o ponto, porque e eu lembro muito bem disso, que eu também comecei dessa forma. Antes de ser o Ira, eu tocava com o Edgar e com o Nas, a gente tinha banda, a gente tocava em bares aqui em São Paulo. Então, antigamente, você tinha um circuito de bares que permitia que você, saindo da garagem da sua casa, saindo da escola, saindo da igreja, dos festivais, você mostrasse isso para cá. Agora, o que acontece? Com o passar do tempo, e isso é muito culpa de quem mexia com rock no Brasil nos anos 80, porque quando houve aquele boom do rock nas televisões, que, vamos falar a verdade, foi financiado por jabá de gravadora, sim. Sucesso de Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, ninguém ia no Chacrinha de graça, tá? Só para deixar isso claro. Esse sucesso nos anos 80 fez com que as bandas de rock se distanciassem. Depois de obter esse sucesso massificante, elas viraram as costas para esse público mais popular. E aí, quando viraram as costas, o gosto do público mudou. E aí que teve toda essa reviravolta dos locais. Aí teve o surgimento das bandas cover. Por quê, cara? Porque ninguém mais dava bola para a banda autoral. Então, quando você fala isso, por exemplo, das igrejas, não sei o que, dos pubs, exatamente, você tinha aqui em São Paulo, pelo menos, não sei, não dá para falar em Brasil, porque o Brasil é uma dimensão intercontinental, mas você tinha um circuito de bares propensos a isso, que hoje, na verdade, foram substituídos pelas redes sociais, essas bandas que estão começando. Mas tem um diferencial grande de atitude, que eu acho que é o básico de toda essa situação, um pouco... pegando um pouco a carona do que está falando o Felipe, é a atitude. Aquela época, vocês, que eram músicos daquela época, vocês iam e com os próprios cartazes colocavam na rua, colava nos postos, era uma conduta totalmente diferente, era uma conduta, vocês não tinham os mesmos instrumentos que você tem hoje, eram de inferior qualidade, os amplificadores eram pequenos, tudo era rudimentário. Mas era a atitude do do it yourself. Era exatamente. Vai e faz você mesmo. O punk ensinou isso. Exatamente. E muitas dessas bandas deram certo. Justamente, Sepultura vende isso, o Angra vende isso, justamente, o Viper vende isso, e outras bandas que estão por aí saíram desse jeito. Hoje eu vejo muitos cômodos, porque eu, como produtor, como empresário e também como promotor, artistas que eles acham de que eles merecem estar tocando um Tom Brasil simplesmente porque eles se acham de que eles já estão prontos, e você vê essas coisas tão ridículas, que é uma empáfia, né? Cara, primeiro
tem que passar primeiro por manifesto, e isso já nem é o primeiro. O passo para chegar no manifesto já deve ser um terceiro, um quarto ponto. Para depois passar a ir no Carioca Clube, e depois você vai chegando nisso, e valorizar. Muito, se as pessoas entendessem o difícil que é montar um show, por exemplo, um Tom Brasil da vida, quanto custa montar um show, quanto é a estrutura de tudo o que tem que ser feito, e do que uma banda, como, vamos falar de bandas nacionais, como o próprio Angra, que já fez show lá, o próprio Sepultura, que já fez show lá, eles precisam, pelo menos para pagar essa estrutura, no mínimo precisam estar 1.500 pagantes lá. Você já fez show lá também, Silvano. Então, e não é qualquer show que dá certo. Então, como diabos você vai colocar uma banda que simplesmente porque ele saiu do jeito que ele se achou, tem o direito de estar aí, se ele nem sequer tentou o que atrás nós outros tentávamos colocar no papel e tal. Eu não acredito em direitos quando você fala de arte. Ninguém tem direito a nada, né? Você não tem... As pessoas me devem uma atenção, as pessoas devem consumir o meu conteúdo. As pessoas não devem nada, a gente está falando de público, a gente está falando de pessoas que vão consumir aquilo que mexer com elas, aquilo que chegar à atenção delas, elas gostarem e falar, eu gostei dessa banda, eu assistiria eles ao vivo, né? Então, a mentalidade, para mim, é o seguinte, você quer ter uma banda, faça porque você ama tocar. Faça porque e não fica mendigando atenção. Sim, faça porque aquilo vem de dentro de você, aquilo é a sua verdade, é o teu sonho ter uma banda. Tudo mais que acontecer vai ser consequência disso. Não inverta, você tem que conquistar o público. Não inverta o processo. Fala assim, vou montar para tal mercado, para tal nicho. Muito pouca gente vai se dar bem fazendo isso. Vocês não acham que é uma coisa meio deprimente quando a gente vê banda nacional, por exemplo, pegando o microfone e dizendo vocês ficam pagando pau pra show gringo e não dão valor pra música da gente? Não é uma coisa meio ridícula isso? Você ficar mendigando atenção, meio que tentando colocar, deixar todo mundo com sentimento de culpa. Isso não é meio patético? Não? O cara que fala que o rock acabou. Exato. É a mesma coisa. O rock não existe. Estão tentando matar o rock desde que o Elvis apareceu na televisão, né? A culpa nunca pode ser do consumidor que não consumiu aquilo que você queria que ele consumisse. Se o consumidor não consumiu, das duas uma, ou você errou na estratégia, ou o seu produto não é bom o suficiente, né? Aí você tem que ser sábio o suficiente, humilde o suficiente para olhar para o seu produto, para sua banda, para sua música e falar, tá, o que eu posso melhorar para poder atingir mais pessoas, aonde eu posso divulgar minha música, que tipo de ações eu posso fazer com outras bandas, se juntar, isso funciona sempre, né? As bandas se juntarem, etc. Ou simplesmente falar assim, isso é a minha verdade, essa é a música que eu quero fazer. Se ninguém quiser ouvir, tudo bem, eu faço pra mim. E a possibilidade é muito maior hoje em dia, né? Porque antigamente você tinha essa dificuldade de poder chegar até uma gravadora, né? Que não existem mais. Que não existe, né? Não tem mais. E era muito difícil, né? Elas chegarem até esse ponto. E hoje em dia você tem as redes sociais que você consegue fazer, se você fizer um ótimo trabalho e conseguir um audiovisual, né, para você publicar aquilo, impulsionar e divulgar para o público que você quer atingir, a banda estoura. Mas você tem que fazer um trabalho consciente, um trabalho bem feito para que isso dê resultado. Porque você tem as ferramentas hoje na mão para poder fazer isso, né, que antigamente não existia. Uma coisa que me incomoda muito, e eu vou só explicar um pouquinho o porquê eu penso assim. Ter uma banda cover é um passo, aliás, você tocar música dos outros é um passo fundamental para você desenvolver o teu próprio estilo. Eu costumo dizer que o estilo de cada músico é como se fosse uma vitamina, você põe no liquidificador todas as tuas influências ali, você bate, o resultado é o teu estilo. Na minha opinião, é um passo importantíssimo para o teu aprendizado, você saber tocar a música dos outros. Não vejo problema nenhum em você ter uma banda cover para você burilar o teu trabalho, a tua habilidade como instrumentista, a tua presença de palco, que é fundamental isso, cara. E a própria referência musical. A própria referência, exatamente. O que me deixa absolutamente bodeado, cara, é essa, na minha opinião, essa verdadeira praga, cara, de bandas covers em tudo quanto é lugar. Então você tem
60 covers do Guns N' Roses. Você tem 43 covers do Dream Theater. O Dream Theater original já é uma chatice, você imagina a banda cover. Aí você tem. Aí você. Eu sabia que você não ia concordar. Defenda-se publicamente, Felipe. Aí você tem 70 Fenômeno. Cara, isso é uma insanidade. Mas você isso. acha que se de repente não tivesse mais shows dessas bandas, esse espaço todo seria preenchido por bandas autorais? Talvez. Não. Não. Será? Por que não? Por que não? Porque Os não... bares iam quebrar. Iam Eu quebrar. te digo, É. iam quebrar. Os bares iam quebrar. Eu te digo porque eu conheço, te garanto. Possivelmente o Felipe pode conhecer mais Brasil que eu, mas eu conheço muito esse país e gosto de ir a bares e gosto de ir a ver, conhecer os espaços. Eu te garanto, cara. Tem em Florianópolis, tem em Curitiba vários bares, tem em Porto Alegre vários bares, você vai a Belém, tem em Recife, em Fortaleza. Ninguém consegue encher nem sequer um bar de 200 pessoas com uma banda autoral. Teria que ser muito raro, como casos muito específicos. No Sul, existem algumas bandas mais do lado de Porto Alegre, que são mais tradicionais, que eles conseguem fazer um circuito da região de lá, sabe? Parece que é um público à parte. Mas um público diferente, Total, diferente. o rock é diferente lá. É um rock diferente que é muito... Principalmente no Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eles têm um cenário cenário completamente à parte. Aham. À parte. É deles. É deles. E são bandas que enchem lá lugares hasta para 1.500 e que aqui a gente nem conhece aqui. Então, os engenheiros começaram assim, os Ostras, deu um monte de banda gaúcha, TNT, Cascaveletes, esses caras, eles já eram famosos dentro do circuito gaúcho quando eles adquiriram uma visibilidade maior. Aí quando você vai e conversa com os donos dos bares, é o mesmo pensamento do Silvano. O Silvano, eu sei porque muitas vezes conversamos e me diz: Paulo, temos que fazer alguma coisa para a cena se fortalecer. E eu gosto sempre em meus shows internacionais, vocês vão ver, sempre tem uma banda nacional abrindo os shows da Top Line. Sempre tem. Gostamos, eu gosto de potencializar isto. O Silvano também. E o Silvano me diz muitas vezes: vamos apoiar, mas na hora que vamos colocar um sábado, entre que ele tem que pagar, vamos colocar quanto que o custo vai em um dia. Quantos funcionários tem aqui, Silvano? Não, todos uns 20 funcionários, né? 20 funcionários. O operacional é muito caro, a estrutura é alta, né? É cara para você abrir uma casa, né? Uma noite. Então, entre é colocar difícil Fora os você- encargos, os né, que você encargos, tem. né? Então é Então, complicado. entre Você colocar não tem em um como... sábado uma banda que vai ter que colocar 100, 150 e desses caras não vão trazer os familiares. O pior que isso, se eles pelo menos tu colocasse uma banda local e você falasse: cara, mas você tem que trazer, pelo menos você traz 20 convidados ou 30 convidados que eles vão pagar ingresso, seria outra história. Então, mas sabe o que eles fazem nos Estados Unidos? Quando você tem uma noite de bandas autorais, assim, né? E você tem lá um headliner, que é uma banda mais conhecida, e você coloca 2, 3 bandas de abertura, você dá uma cota de ingressos que essas bandas têm que vender. Total. Senão eles morrem com os ingressos. Eu sei, mas é aí que tá. Uma época o Manifesto tentou fazer isso. E você é totalmente recriminado por isso. Porque você fala: o cara só quer saber de dinheiro, o cara só quer... Isso não é sabe? bem visto. Sim, mas o Não é manifesto... bem visto pelo músico. O Ele acha manifesto. que você está completamente errado em pensar dessa forma. Eles não conseguem enxergar o Que é um business. custo, business, o custo que do você lugar não onde tem eles vão- exatamente. eles vão- Mas o tocar. manifesto é um manifesto bar, mas é um bar premium, é uma casa de show. Não é o lugar onde o cara que está começando vai tocar. Ele vai chegar aqui um som autoral quando ele já tiver num determinado patamar, a banda tá andando, entendeu? Eu tenho uma curiosidade, como que você escolhe as bandas autorais que chegam no programa? Porque você não pode tocar as 12 mil bandas que estão inscritas, certo? Na rádio. Então deve ser também, você deve ter fazer uma seleção também, né? Então, chega a ser até um pouco frustrante, porque é pouco tempo de programa, a gente sabe bem disso, né? É impossível tocar, possível. Então, quer dizer, a gente tem, como eu falei, 12 mil bandas inscritas. Quer dizer, quando a banda já faz a inscrição no site, já tem um formulário ali que já cai metade. Então, assim, se o cara não tá, se a banda não tá nas redes sociais, acabou.
Se não tem música na plataforma digital, dançou. Né? Se não, então você vai O filtrando. básico, né, Vitor? Tem quesitos básicos Quesitos que básicos. você tem que... Sabe, aquilo é básico. Presta atenção no que ele está falando. Que são Estamos coisas falando que estão à de disposição de básicas. qualquer um. E muitas vezes de graça. Pois é, mas Felipe, não tem, assim, chega assim, é sério mesmo. É sério mesmo. E cai muito naquela história que você estava falando também. As bandas se preocupam muitas vezes, antes de ter o produto, como que elas vão vender o produto, sem ter o produto. Então tem bandas lá que se inscrevem, que tem uma música. Entendeu? E lá, assim, mais direcionado a Kiss, naquela faixa horária, a gente tem quase 50 mil ouvintes por minuto. Né? A chancela do Ibope, etc. Mas, então, eu vejo aquele espaço como uma oportunidade realmente direcionada para bandas que querem viver de música. Né? Para esses Encarar músicos. com profissionalismo. Senão não vai estar lá. E senão fica aquela coisa da banda que fica insano na garagem com a parede forrada de ovo, com Exatamente. caixa de ovo, a namoradinha sentada no chão, olhando assim, ai, mas meu namorado toca muito. Esse tipo de banda não vai pra frente. Então voltamos ao mesmo ponto básico, que ele tem que fazer também, escolher as bandas que vão dar um resultado na rádio, porque também, se ele colocasse bandas que não tem nada a ver, que não tem redes sociais, que não tem nada, não podem sustentar a rádio, porque a rádio também um minuto custa. Exatamente, ó, você vê dúvida. o comparativo com uma casa de show, né? Silvano não coloca aqui uma noite não trabalha só com bandas autorais, por quê? Porque obviamente não vai trazer público, não vai pagar a casa, certo? Numa emissora de rádio comercial, se eu colocar lá, por mais que seja 1 hora, 9 horas da noite, né? Se eu tocar, e é o que eu arrisco, hein? Se eu tocar só banda desconhecida, eu perco audiência. Então, se eu levar só gente desconhecida, eu perco audiência. Então eu tenho que ter um equilíbrio nisso, junto com a Cecília, né, produtora do programa. A gente procura ter um equilíbrio nessa história. Então, por exemplo, você já foi no programa? Sim. Né? Já sabe como é. A gente leva um profissional do mercado da música, né? Foi o cara da T4F, esses dias aí lá. Não, responsável pelo Lola. A gente falou sobre festivais, como as bandas tocam em festivais. Foi dar uma dica lá. Pô, rapaz, o que rendeu isso aí? Saca? De e-mail dessa galera, das bandas e tal. Foi muito bacana. E, logicamente, uma banda. A gente coloca sempre uma banda lá para fazer esse contraponto, né? Mas, às vezes, não dá tempo de tocar sequer 2 músicas. Entendeu? Porque a conversa flui. O objetivo do programa é a educação musical, né? A educação do mercado. Isso que você está fazendo não é diferente, essa curadoria do conteúdo que você vai colocar no programa, não é diferente do que um executivo de uma gravadora fazia há 20, 30 anos atrás, quando ele recebia uma pilha de CDs, ou de fitas, né? Se voltar mais ainda, e ele tem que selecionar aquelas em que ele vai apostar. Então esse filtro ainda existe. Né? E são apostas mesmo. Exato. Apostas podem dar errado. Se o Silvano abrir uma noite aqui só de banda autoral, ele está apostando uma noite do faturamento dele para ter essas bandas tocando. Na hora que o Paul coloca lá X bandas autorais do programa dele, ele está apostando o horário que ele tem no programa, que se for começar a cair a audiência, ele vai perder o programa. Né? Essa curadoria... Que essa é a diferença do programa que ele tem na Kiss e o meu programa, por exemplo, eu tenho na Rádio USP, que não é uma rádio comercial, então a gente não tem essa preocupação. E aí eu quero deixar muito claro para vocês que lá, no programa, ou talvez não, mas lá a gente faz uma curadoria, a gente não, que sou eu mesmo que faço, e a curadoria é o meu ouvido. Se eu gostar, entra. Se eu não gostar, não entra. E a gravadora antigamente era assim também? É assim, a gente não adianta a gente ter essa hipocrisia de mas não sei o que, mas tem algum mérito. Não tem mérito, o programa é meu, se eu achar que eu tenho que tocar, eu toco, se eu não tocar, toca. E isso vale para todo mundo que recebe material de outras pessoas. Assim, não existe um critério técnico, que isso é uma bobagem. Assim, provavelmente, eu não sei se você faz isso lá na Kiss FM, porque o teu programa, ele tem um viés na Rádio USP bem diferente do que é na Kiss, porque a Kiss é uma rádio comercial. Mas assim, o viés é esse, cara. Primeiro, você tem que gostar. Exatamente. Não tem sentido você... Porque você conhece a mecânica do programa, né? Você começa a ter mais intimidade com o seu ouvinte, apesar da gente, o posicionamento do ouvinte nessa ocasião de rádio é muito passivo, que a gente que fala. Sim. Né? Então, eu concordo com você nesse sentido, de
tem que me agradar? Tem. Sim, assim como tem que, como De eu alguma sei forma, o que né? vai agradar o público do manifesto, né? Exatamente. Então Você tem um feedback muito mais imediato. Sim, O cara te sim, encontra aí no bar e fala, exato. ó, Silvano, essa banda aí tá com sim, exatamente. Era muito engraçado nas primeiras vezes que eu vim aqui no Manifesto, me chamou muita atenção, porque eu acabei de me mudar de Inglaterra para o Brasil. E lembro a primeira vez que vim aqui no bar, creio que vim com o André Matos, creio que fui com o André Matos, que vimos aí era um barzinho pequeno, e saía muita gente, pé da vida, falando, esse Silvano é um negreiro, quer que paguemos cerveja. As bandas se achavam, as nacionais, que por ele ser de banda X, bandas que eu nunca tinha ouvido, ou porque era cara de uma revista, Isso é ou porque síndrome era do não sei- rockstar. Cara, eles que pensavam que precisavam entrar aqui no bar e o Silvano precisava manter a todos eles dando bebida. Quantas vezes eu quebrava em pau com você? Muitas, eu vi várias vezes. Eu achava estranho, ridículo isso, porque você vai nos Estados Unidos, na Europa, no Japão mesmo, eles não te dão nada. Não te dão, cara, ninguém te dá nada. E vou mais, bandas grandes tem muitas vezes que pagar para ir abrir lá na Europa. Para abrir, vocês acham de que? Por que então um Sabatão poderia ir? Por que teria que ir com uma banda que ninguém conhece aí? É porque alguém tem que financiar. Eles já têm o público. Então, assim, o conceito muito do latino-americano no geral temos esse conceito. Tá, se você vai na Argentina, a mesma coisa. Se você vai no México, a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Eles acham que as coisas é como se tudo tivesse chovido. Tipo, o Paul tem uma sorte de que tem uma rádio, o Felipe tem a sorte de tocar no Angra, o Paulo tem a sorte de ser produtor e fazer shows, e olha como ele é rico. O Silvano, As pessoas não levam em consideração um negócio básico chamado meritocracia. cara, é uma... Sim, você só se estabelece por mérito. Exato. Então, assim, tudo tem um de onde vimos, e se cada um falasse nossas histórias próprias de como que fizemos para chegar a para hoje estar aqui, 5 profissionais da área conversando de esse assunto, para que temos uma bagagem de uma história, que fizemos uma história, todos sofremos. Sim, e esse lance que estavam falando, que as gravadoras antigamente investiam nas bandas, só mudou a pessoa que aposta, né? Então, antigamente, como o Regis falou, o cara, eu gosto da banda, eu vou tocar. E o cara da gravadora falava, eu gostei dessa banda, eu vou apostar. Apostar era apostar grana, né? E até alguns anos atrás existia O adiantamento, inclusive, disso. até tipo Antes de você lançar, você recebia um adiantamento. O advance. Né? O Advance. dinheiro que se chama advance é bem como fala a palavra. Advance é, na verdade, ele está te está adiantando o dinheiro que vai... Vai pegar depois. ou seja, aposta, né? É que nem jogar, né? É um truco de dinheiro. E hoje em dia, as bandas querem o benefício de ter alguém apostando quando elas mesmas não apostam no produto delas. Então, assim, se você quer que alguém do bar, da rádio, da gravadora, um produtor de shows aposte na sua banda e você mesmo não aposta, Você não tem um fluxo de caixa. Exato. É uma coisa básica que toda banda tem que ter. E quando a banda não gera ainda renda, esse fluxo de caixa vai ser do bolso. Então, sim, se você acredita tanto no seu trabalho, pega um empréstimo, vende o seu instrumento de R$5.000 e compra um de 1.000. Invista na sua banda e vê. Então, se você quer que as outras pessoas apostem, seja você o cara apostar, porque hoje o mercado é esse. E tem outro assunto. Nós somos uma banda, já temos falado várias vezes aqui no programa. Uma banda é uma empresa e ela tem que se entender como uma empresa. Se você chegar a um empresário, tem muito chão para se andar. Então, por quê? Porque quando você tem um empresário, o empresário vai ter que ganhar dinheiro também. Então acontece, assim que você chegue a fazer ganhar dinheiro ao empresário, você precisa ralar para conseguir isso. Então o que acontece? Se você, como uma empresa, vocês não se dividem cada um no trabalho de lo que tem que ser feito, a empresa não vai caminhar, de nada adianta. Vamos aproveitar para esclarecer uma concepção errada que muita gente tem. Pode. Quantos centavos do seu dinheiro
você colocou no Angra na história da sua relação com a banda? Do seu dinheiro, do seu bolso. Zero. Tá aí. Zero. Tudo o que se foi criado, por exemplo, quando eu entrei no Angra, foi tudo, vou por um exemplo aqui prático, tá? Um exemplo prático. O que eu fiz foi estratégias de trabalho. Me lembro que quando o primeiro show que na verdade foi, voltei a criar o Life and Louder, fiz um Life and Louder pequeno no Passos América para potencializar de novo a nova volta do Angra com o Fábio Leone. E a partir daí que a gente fizemos parceiros que acreditavam em mim para fazer os shows. Então o que a gente fez? Foi todo um financiamento real de pessoas respeitadas no mercado que outros apostaram. Mas na realidade, o dinheiro que se foi fundando no transcurso depois do caixa, e sempre tivemos uma coisa que foi muito importante. Nós sempre tivemos um fundo de caixa guardado. Tanto é de que na hora que nós íamos gravar caixa, inclusive, que nenhum integrante podia chegar lá e pegar a hora que quisesse. Eu não pegava esse dinheiro e estava aí. Já cansei de fazer shows que eu não recebi nem um centavo. Sim, assim. Porque eu sou investidor da banda, sou sócio da banda, e a minha parte será investida num projeto futuro. Isso é importante. Todos Então, isso que o Felipe está falando é importantíssimo, inclusive, para desmistificar um pouco essa história, cara, de que todo mundo tem carreira, todo mundo é milionário, não sei o que. Não, cara, você não é. Você é milionário depois que você investe uma grana absurda sua. Aí lá na frente você vai recuperar isso. Regis, completando o que está falando o Felipe, por exemplo, para gravar o último álbum, mais ou menos foram uns 10 shows que eu recebi o dinheiro guardado, dinheiro que ficou guardado. Por quê? Tem gente hoje que ainda fala, eu um produtor, para quê? Se eu tenho um computador eu posso fazer, eu tenho um amigo que tem um estúdio. Isso nunca funciona. Cara, nós tivemos que investir mais de $30 mil que estava guardado em caixa para ir e fazer um álbum. E depois, isso é um álbum para ver se ainda vai render, se vai dar certo. E também uma aposta. Que é uma aposta. E depois tem todo um assunto que é um self-marketing. Eu me lembro, o próprio Felipe fazendo, olha, estou falando, Felipe Androli, já com uma banda famosa, já nós fazendo tantos shows como foram feitos, o Felipe mesmo, montando caixinhas lá para fazer os pacotes dos fãs. Nós fizemos isso manualmente e ninguém se sentiu menos em nada. Estou falando, gente, por mais que eu sou o Paulo Barão, que faz os grandes shows, o Felipe Androli, que é o grande baixista, todos colaboraram de algum jeito. Colocar a mão na massa, né? Não tem... Então, assim, por que um cara que está começando não faz macarrão de luva? Né? Põe gente, lá, então por que um cara que está começando isso não pode? Nós estamos falando com causa e realmente com fato. Nós aqui, falando de que nós fizemos e continuamos fazendo. Então por que banda não cover pode fazer? tem banda cover que quer fazer carreira apenas como banda cover, tem que ter essa mesma postura? Não. A banda cover, cara, ela nunca vai transcender mais do que ela chega. Ela pode ser, porque tem banda, na época, depende. Por exemplo, tem banda cover, por exemplo, que já se profissionalizou muito dentro do mercado de banda cover. Por exemplo, vou te dar o próprio exemplo agora da Austrália. Sim, o Australian, sim. Tem algumas. Aquele Pink Floyd Australian. Mas vamos falar. Vamos utilizar, já que o Felipe está aqui com o próprio, ele faz o tributo a Dream Theater. Sim. Certo. Mas olha os músicos também que estão tocando dentro do tributo e olha a qualidade do produto. Não, mas eu acho que é diferente o que o Regis está dizendo. O tributo ao Dream Theater, para mim, por isso que eu falei, eu toco mais cover hoje do que no começo, né? Porque para mim hoje é lazer puro, eu não estou preocupado com quanto eu vou fazer de grana no show do Dream Theater Tribute. Mas eu acho que a mesma mentalidade que uma banda autoral tem, o lance do investimento e etc, e crescer na rede, o mesmo pode se aplicar para a banda cover e transformar isso num produto que transcende o circuito de bares. Então, outro dia eu fui assistir, por exemplo, aquele Led Zeppelin Again,
lá no Teatro Bradesco, um show incrível. Já tocou né? aqui, é sensacional. E até mesmo casos como o Queen Extravaganza do Alírio, que é um Também. produto oficial da banda. Que o negócio fica tão bom e tão grande que ele pode ser um produto oficial Que da banda. eu não vou usar subproduto vários. porque eu não gosto de usar isso. Mas é um derivado de uma marca gigante, o Queen Extravaganza. Sim. Tanto que tem algumas bandas, por exemplo, que tem no seu próprio portfólio a chancela Sim. do grupo original. Cara, outro dia teve um Fleetwood Mac cover aqui, que inclusive é chancelado pelo Mick Fleetwood, pelos caras. E assim, as pessoas muita gente foi assistir o show achando que era o Fleetwood cover mesmo. E o Children of the Beast, o palco que os caras montam É aqui. perfeito. O Shield of the Beast, aquele cover do Iron. Então, Mas o Iron, por exemplo, o Children que toca aqui, é uma banda que investe. Então, mas Faz quando palco, essa pergunta quando eu entendeu? fiz, eu fiz pensando, por exemplo, especificamente num grupo cover chamado Children of the Beast, que é um cover do Iron Maiden, que os caras levam sarcófago pro palco, faz um lance. Esse é um tipo E de banda toca que já no está Brasil inteiro. Que tal o toca no Rodrigo Brasil Tisser? todo, né? E o Rodrigo Tisser, que faz o cover de Michael Jackson, que ele enche o espaço das Américas, e mas o cara também voa, sai com um elevador, Sim, sai mas com então, tudo. mas aí que tá. Qual é o segredo? Além, obviamente, da qualidade da banda, é investir. Sim, é a Você mentalidade. tem, exatamente. Se você não investir na tua banda, Mesmo que seja num mesmo que mercado de seja banda no mercado de cover, cover, você tem- exatamente. Eu não ia querer que o tributo ao Dream Theater virasse uma coisa que tomasse uma proporção profissional, viajar. Não é o meu objetivo, eu não quero isso. Eu quero fazer 2, 3, 4 shows no ano para me divertir. Eu adoro tocar aquelas músicas, adoro os caras que tocam comigo, e o meu objetivo é esse. Mas se um dia eu decidisse que eu vou viver de tributo ao Dream Theater, que seria muito difícil, a mentalidade é essa. Qual é o palco que o Dream Theater usa? Como é que eles fazem o show? Como é que eu posso transformar o meu show numa experiência totalmente diferente para o fã de chegar aqui e ver uma banda cover qualquer? Entendeu? Aí você vai por esse caminho. Isso é investimento. Isso aí, se você tem contato, você vai atrás de patrocinador, você vai atrás de grana, financiamento, qualquer coisa do tipo. Financiamento coletivo, que é uma coisa que muitas bandas usam, né? Porque sabe que é o maluco? Alguém me contou, eu não sei se isso é verídico, mas esse cover do Iron Maiden já está fazendo show em empresas. Sim, sim. Você entende? Quer dizer, você tem uma banda cover, porque até show corporativo, tem muitas bandas que fazem tocam covers variados, né? Põe lá o Chic, põe lá a J Quest, que faz aquela mistureba no repertório. Mas, por exemplo, o caso, alguém comentou isso, eu não sei se é verdade isso, mas o Children of the Beast, por exemplo, que é o cover mais famoso do Iron Maiden aqui, o cara já faz evento corporativo, ou seja, a empresa contrata os caras já sabendo que vai ter um show cover do Iron Maiden. Eu tenho alguns eventos corporativos no Manifesto que me solicitam covers específicos. Por exemplo, a AC/DC, o Iron, ou... Quer dizer, é um mercado paralelo Sim, a esse, né? sim. Eu vou fazer uma observação também. Eu tô em rádio há 26 anos, mas eu sou guitarrista, sou músico, toquei na noite e tal. E em 2011 eu tava na Nova Brasil FM. Eu trabalhava cedo, mas tinha minha banda, tocava à noite e tal. Aí apareceu uma vaga para tocar um cover do Kiss. E eu falei, caralho, nunca foi muito minha banda de cabeceira. Eu gostava, né? Eu conhecia a banda de nome, e parará, tá bom. Então eu liguei pro Fábio Stanley, né? Nossa. Olha só, Nossa. do Destroyer, e fui lá ver. Tá bom, questão, não vamos entrar em méritos, tá? Mas assim, fato, a gente está falando de visão de investimento em bandas autorais, bandas covers, certo? Bom, você imagina, eu entrei para tocar com os caras, tinha saído o Rodrigo Flauzino, né? Que era o lugar dele. Eu lembro que naquele ano nós fizemos 92 shows. 92 shows. Eu vivia do cachê e não mais da rádio. Eu nunca ganhei dinheiro como eu ganhei com o Destroyer. Né? 92 shows no ano. No ano seguinte foram 126 shows. Fizemos o Faustão 3 vezes. A gente tocou corporativo, na TIM, na Vivo, na Oi. A gente tocou no Brasil inteiro. A gente vivia isso. Então a gente saía. Eu lembro que eu saía, a van chegava em casa, quinta-feira. Sorte que eu tinha um chefe, gente boa pra caramba lá. Entendeu? Mas saía de viagem, cara.
E muitas vezes chegava na segunda-feira, a van já me deixava na porta ali do Conjunto Nacional, onde era nova. Entendeu? Mas assim, foram 4 anos de Mas é uma banda que investimento. investiu muito também. Muito, né? muito. No decorrer de vários anos. né? Impressionante. O Fábio, olha, ele é uma figura ímpar, né? Mas Mas bota ímpar nisso. ímpar. Mas eu vou te falar, eu aprendi a admirar como ele conduzia a coisa, Sim, não ainda tem que do dúvida, jeito dele. Mas é muito impressionante, ele tem todo o mérito aí nessa história. E ali eu vi como que é, de repente, você ter seu sustento através de uma banda cover. É extremamente interessante, desse ponto de vista, né? Entendeu? Seria muito mais legal viver de um autoral, com certeza. Mas você está vivendo o teu sonho, de certa forma. Após quando você era Exatamente. moleque, você sonhava em viver de música. Nossa. E você Caramba. viveu esse sonho. Exato. Né? Se não foi o teu trabalho autoral, que eu nem sei se você tem ou não, Sim, tem. mas você vivenciou isso. E não é Agora eu vou Exato. trazer uma pergunta. Qual é a, desculpa, Paulo, mas assim, qual é a fixação que a plateia tem ao assistir um show cover? Por que às vezes o público ele transpira uma emoção que para mim é patética quando ele vai assistir a um show cover, por exemplo, como se estivesse vendo uma banda normal? O que leva o cara a transmutar no cérebro dele isso? É a oportunidade de ver uma banda que de repente pinta no Brasil a cada 5, 6 anos, ou nunca veio em muitos casos, de músicas que fizeram parte da vida dele e que ele ouve bem executadas por um cara que faz não só com um som fiel, mas também muitas vezes com um visual fiel, e aquilo toca num ponto lá dentro dele. Da memória afetiva? né? Exato. Porque a música que faz parte da sua vida, quando ela toca, ela te emociona, ela realmente te toca, né? Então, esse cara tá ali proporcionando para ele, não a cada 5, 6 anos, 10, 20, ou nunca, mas o cara pode estar ali uma vez por mês, uma vez a cada 2, acompanhando uma banda que toca músicas que ele ama e que fazem parte da vida dele. Boa. E eu agora quero abrir outra janela, já que estamos falando disso. E as bandas que vêm de uma tradição de bandas que tem um nome, por exemplo, Earth, Wind and Fire, por exemplo, The Platters, por exemplo, que não são todas os originais. Vamos colocar o Platters, tá? The Platters, que não tem nenhum membro Para quem não original. sabe, The Platters, por exemplo, era um grupo vocal dos anos 50 super famoso. Only You, todo mundo já conhece isso aí. E que já passaram várias tradições. Vocês acham isto válido ou não válido? Ou seja, que exista uma tradição de Platters ainda cantando com uma nova geração utilizando o mesmo nome. E o que é pior, tem 3 ou 4 Platters Sim. diferentes rodando Qual que é a mundo. opinião de vocês agora? Estamos falando agora bandas que estão consolidadas com o nome e que não tem nenhum membro original. Qual seria a opinião de vocês? Eu digo o seguinte, eu consigo entender o sentimento da pessoa que tem apego a uma determinada formação ou a determinadas formações de uma banda. Porque é como se morresse, né? Desfez aquela formação, é como se morresse uma pessoa querida. E o sentimento que ele tinha ao ver aquelas pessoas nunca mais vai ser o mesmo. Por outro lado, tem uma grande parcela das pessoas que consegue ser tocado pela música, seja ela a música feita antes ou a música nova que essa banda traz, consegue absorver, né, consegue passar por cima do fato de que essa banda mudou de formação, desde que exista verdade no que é feito, que a qualidade seja mantida, ou muitas vezes até melhorada, né, porque às vezes você coloca uns caras cantando até mais do que os caras antigos, e que tem a ver com aquele projeto original que te cativou tanto. Se existem 3 Platters, é porque existe público e demanda para 3 E o Platters. pior, os 3 se processando juridicamente, buscando o nome. É uma coisa Tudo bem, eu tem não 2 stylistics. É uma coisa, The Wailers. tem. Acho que tem 3 Wailers. Mas tem bandas que tem mais de uma versão rodando por aí e são todas do mesmo grupo, né? Tipo Earth, Wind and Fire tem um que vai com um guitarrista Sim. e outro que vai com outro cantor, não sei o que lá. Agora O está Jethro Tull Dire vai- Straits. o Jethro Tull vem aqui no Brasil agora em 2 versões. Sim, uma duas com Ian versões. Anderson e outra com Martin Barr. O Dire Straits também. O Dire Straits está na mesma Que era o situação. Dire Straits Legacy, né? Tem o Legacy e tem o Dire Straits com o guitarrista. Não com o Mark Knopfler. Não, o irmão dele. Com o irmão dele. O Dave Exatamente. Então, A partir do momento que você vai num show do Dire Straits B, C ou D e você
curte aquele show, aquilo te faz bem, né? Você tem um momento bacana, você vai voltar no show, entendeu? E tá tudo certo, tá tudo certo. Tem que existir verdade naquilo que é feito, é só isso que eu acho. Essa pergunta aqui, que eu vou fazer agora aos nossos convidados, ela é exclusiva para os sócios do nosso grupo secreto. Ou seja, vocês que já estão integrados ao grupo. Baseado na experiência de vocês, existe uma fórmula que seja a mais próxima do ideal para você ter uma banda cover com um nível de profissionalismo idêntico a uma banda extremamente profissional de som autoral? Bom, queria agradecer a todos por este programa, foi, acho que, muito esclarecedor para todos os que estão buscando, né, a luz do sol brilhando. Eu acredito que ficou muito claro um assunto que levamos conversando sempre: show business. Vocês têm que entender, a música, sim, sai do coração e ela vai se voltando, mas na hora que toma uma forma precisa ser entendido como um negócio, porque você não vai conseguir chegar a um bar e simplesmente porque você tem uma banda vai tocar. Tem que entender que um bar tem seus custos, tem seus funcionários e você precisa ensaiar muito para poder ser ouvido e poder chegar a um lugar, em primeiro lugar. Então, na minha opinião, eu creio que hoje, com todos esses convidados que tivemos aqui, Regis, creio que conseguimos passar uma mensagem interessante. Eu acho que vocês concordam que, assim, o Paulo é um cara que ele fala muito dessa coisa de colocar o coração nos negócios dele e tal. E assim, é muito bonito, mas vocês concordam que realmente a música ela sai do coração, sai do cérebro, mas ela tem que obrigatoriamente passar pela carteira? Sim. Pela carteira de grana, que sem investimento não vai acontecer, né? E é nesse ponto, eu acho que, apesar, né, desse lance que a música tem muito mais passional e que mexe muito com emoções, ela é muito parecida com uma empresa no sentido de que você não vai acertar de primeira, talvez na segunda, talvez nem na terceira, talvez nem na 10ª. A persistência, né? E você aprender com os teus erros. De repente você vai ter uma ação frustrada na primeira tentativa, você não vai colocar o tanto de pessoas que você queria no show, você não vai vender tanto disso quanto você planejou. A persistência, aprender com os teus erros, entender o teu mercado, faz parte desse aprendizado. Então eu acho que para mim são 2 ingredientes básicos. Primeiro, a música tem que ser de verdade e aquilo tem que ser tão satisfatório para você que você está em paz, mesmo que aquilo não vire uma coisa comercialmente viável. Vamos lembrar do Prince, né? Que o Prince estourou no 4º álbum. Pois é. Né? Foram 3 discos que não aconteceu nada. No 4º álbum ele começou a chamar atenção, no 5º ele estourou. E a segunda é a persistência. Se você realmente tem um sonho e você acredita que você tem o que é necessário para viver de música e viver da sua música, persista, aprenda com seus erros e melhore aquilo que você faz, né? Vá lapidando, que se você persistiu bastante, algum resultado você vai ter. Que não dá a desistir, né? Sim, não tenha dúvida. Mais uma prova do que banda é uma empresa, né? Assim como uma casa noturna. Uma casa noturna. Nós estamos há 25 anos e logicamente teve altos e baixos. E se não acreditássemos e não persistíssemos no que a gente queria, não estaria até hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. A gente conhece cada história do manifesto. Se a gente fosse contar isso, daria um programa com umas 4h30, umas histórias absurdas. Tem bastante. No bom sentido. Quase sempre. Todas vieram com bom sentido e nem todas terminaram com bom sentido. Aí cada um se vira. É verdade. Pô, então, é aquela coisa, a música é arte, né, cara? Sabe, tem aquela... Todo mundo tem sua trilha sonora, entendeu? Aqui a gente tem... Todo mundo, tá no mesmo time, né? De gostar não do produto, é tão difícil falar da música como produto, né? Essência, mas, tirando o romantismo de fora, que eu acho que é aí que é o
o grande lance de você dar certo com a música. Cada vez a gente tem muito mais liberdade hoje em função até de internet, né? Não temos mais gravadoras, criamos uma liberdade de empreender, né? Com a nossa música. Aliás, a pior coisa que um artista novo pode fazer hoje é assinar contrato com uma gravadora. A pior coisa. É a pior coisa. Você fica atrelado a um contrato que depois você não consegue sair mais. Não sai, e não sai mesmo, né? Então, assim, eu vejo da seguinte forma, cara. Observando esse mercado aí com tantas bandas, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de bandas de rock que tem no Brasil, cara. Obviamente não tem espaço para todo mundo, mas então, cara, você tem que sair na frente de alguma forma, entendeu? Saber as pontas, né? Conhecer as pontas do teu meio e investir, bicho. E aí, o que o Regis falou, a carteira mesmo. Se você não investe, não espera que outras pessoas investam. Claro. Pessoal, isso aí foi mais um bate-papo espetacular aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, é um tipo de entrevista que não tem pauta, não tem pergunta prévia, não tem nada. A gente vai conversando e vai mostrando para vocês um pouco da realidade do que está por trás de todo o sonho que as pessoas têm, seja de ter uma carreira autoral ou ter uma carreira cover, não importa, tá bom? Posso fazer o seguinte, Regis, já interromper, já que não tem pauta? Vou propor uma coisa aqui para vocês. Pô, puta papo legal que a gente fez aqui hoje. Vamos bater esse papo lá no Autoral Brasil, na Kiss? Vamos, claro, Vamos fazer claro, isso. quando vocês quiserem. Bora lá? Você quiser. Bora. Aí a gente consegue ter a interatividade também das pessoas na internet, no WhatsApp, a gente vai começar a responder perguntas, eu acho que pode ser extremamente interessante. Sugiro que saia o programa, e uma vez que tenha saído o programa, as pessoas podem inclusive fazer as perguntas, e já poderíamos ir na pauta, depois de ter assistido o programa, já inclusive fazer perguntas sobre o mesmo que temos conversado aqui. Perfeito. Você faz aquela interação que você já sabe, você faz a inscrição no canal que você já sabe muito bem, visita a nossa loja, aquele blá 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 todo, e aguarde que a gente vai voltar muito em breve aqui com mais um papo muito interessante, tá bom? Um abração para todo mundo, muito obrigado.